Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui de um assunto muito importante no cultivo de orquídeas, que inclusive eu já até mostrei em vídeos anteriores. Porém, hoje eu vou estar falando com mais detalhe e da importância desse procedimento e, consequentemente, para a saúde das nossas orquídeas. E o assunto no qual eu estou me referindo é justamente isso aqui que vocês estão vendo aí no chão do meu orquidário, que é justamente a limpeza impecável, não importa como é o seu orquidário. Se é um orquidário simples, muito simples, por sinal, como o meu, se é um orquidário de grande porte, se é um orquidário mais sofisticado, mas essa higiene é imprescindível. Por que que é imprescindível, pessoal? É para proteger as nossas orquídeas, evitar que as nossas orquídeas sejam acometidas por pragas. Nós sabemos que no meio da orquidofilia existem muitas pragas que tiram o nosso sono, que tiram o sono dos cultivadores. E inclusive pragas relacionadas ao solo, pragas que se desenvolvem no solo e que acabam, de certa forma, contaminando as nossas orquídeas. E aí eu vou falar aqui de dois grupos de fungos que são causadores de doenças nas nossas orquídeas e que se desenvolvem no solo. Um grupo de fungos é o causador da podridão negra e um outro grupo de fungos é o causador da canela seca. Aí nós temos essas duas pragas, pessoal, e essas duas pragas são assim de tirar o nosso sono, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e o melhor remédio é evitar a contaminação, porque depois, para poder você controlar, já fica um pouco mais difícil. E aí nós temos dois fungos, que é o causador da podridão negra, que é o Pithium último, que é uma espécie de fungo que causa a podridão negra, e o outro é o Phytophthora cactora. Então esses fungos são causadores da podridão negra. E a podridão negra, pessoal, eu estarei até falando de forma mais detalhada quando eu estiver fazendo um tratamento ali com uma orquídea que eu já percebi que está com podridão negra e outra que está com canela seca. E eu já deixei reservada justamente para poder falar sobre esse assunto. Então, a podridão negra se desenvolve no solo e ela depende de água livre para poder contaminar a orquídea. Então, por isso que, geralmente, a podridão negra ela acomete orquídeas em períodos de chuva, onde elas estão completamente encharcadas por longos períodos. Então, é nesse momento que a gente precisa ter muita cautela para poder a gente estar evitando a contaminação por esses tipos de fungos, causador da podridão negra. E a podridão negra, pessoal, a gente sabe da gravidade desta doença nas orquídeas e ela é muito rápida, entendeu? E vai depender também da forma como ela contamina. Se ela contamina pela raiz, então pode ter certeza que vai ser mais difícil da gente controlar, porque ela vai afetar o rizoma, vai para os pseudobulbos, para as folhas. Agora, quando a contaminação inicia pela folha, eu acho muito mais fácil de controlar, porque geralmente, na maioria das vezes, eu removo as folhas contaminadas e deixo a orquídea de quarentena e a partir daí o problema ele não progride, entendeu? Mas eu ainda, pessoal, prefiro trabalhar sempre com a precaução, com a limpeza do orquidário, para poder a gente evitar que essa contaminação aconteça. E voltando aqui para o outro grupo de fungos, que é o causador da canela seca, que é uma outra doença também que acomete as nossas orquídeas. Também são fungos de solo, assim como os causadores da podridão negra. E a canela seca é causada por dois tipos de fungos, que é o Fusarium oxysporum e a Rhizoctonia solane. Então, esses dois fungos são os causadores
da canela seca, e aí tem uma diferença aí que eu posso estar falando posteriormente em relação à fusariose e à risotoniose. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje, pessoal, é justamente essa precaução que a gente precisa ter para poder a gente evitar que esses problemas ocorram, para evitar a contaminação das nossas orquídeas por esses grupos de fungos. E esses fungos, pessoal, eles habitam o solo. Então, se você tem um solo, um chão de orquidário, ali com muita matéria orgânica, com sujeira, né, com folhas, com restos de material em decomposição, entendeu? Aquilo ali vai se tornar um criadouro para esses fungos e também outras pragas, como bactérias, caramujos também, que é uma outra praga, né, que de certa forma prejudica o desenvolvimento das orquídeas, porque come raízes, come botões, come folhas, entendeu? Folhas jovens. Então, tudo isso, de certa forma, quando a gente mantém a limpeza do nosso orquidário, tudo isso a gente acaba evitando ou pelo menos diminuindo, né? Então, por isso que eu mantenho aqui a higiene do chão do meu orquidário sempre impecável. Então, quem me acompanha aqui no canal há muito tempo, esse canal meu aqui é um canal que já é antigo, né? Já é um canal que tem mais de 7 anos. Então, quem me acompanha desde lá do início do canal, sempre vê que o meu cantinho aqui, apesar de simples, mas ele é sempre impecável na limpeza, justamente para poder evitar. Quem me conhece sabe que o meu cultivo é um cultivo muito simples, né, mas é um cultivo que eu não utilizo aqui. Eu utilizo a menor quantidade possível de produtos químicos, entendeu? Produtos tóxicos, porque o meu cultivo é um cultivo natural. E eu gosto desse cultivo, entendeu? Eu faço de tudo aqui para poder evitar a contaminação por doenças, para poder eu não estar utilizando produtos tóxicos. Não sou contra quem usa, isso aí fica a critério de cada um. Mas assim, eu prezo pela minha saúde e prezo também pela saúde das minhas orquídeas. Então, eu não faço de tudo para poder evitar, para eu não ter que utilizar. E sem contar que esses produtos, eles, para serem utilizados, eles precisam de acompanhamento de um profissional, né? De um profissional capacitado naquela área. Então, por isso que eu tenho essa precaução, eu tenho esse cuidado, né, de manter sempre limpo o chão do meu orquidário, porque evita a contaminação por essas doenças. E além disso, pessoal, eu sou suspeito para falar, né, modéstia à parte, deixa o orquidário muito mais aconchegante, bonito de se ver, entendeu? Imagine aí um orquidário, não importa como ele seja, que seja um orquidário de grande porte, que seja um orquidário sofisticado, mas com sujeira não dá, né, pessoal? Cada um, né, tem as suas opções, mas eu prefiro limpinho. Não importa se seja simples ou se seja sofisticado, mas que esteja limpo, entendeu? Tem muitas pessoas que colocam brita, acham aquilo ali fica muito bonito, entendeu? Retém um pouco de umidade também. E tudo isso é importante, mas a limpeza tem que ter. Às vezes a gente vê que nasce matos também no orquidário. Tudo isso a gente tem que se preocupar. A gente tem que retirar esses matos para poder não desenvolver pragas ali, se tornar um criadouro de pragas. Tem a vespinha negra das orquídeas também, que elas acabam se escondendo em entulhos próximo ao orquidário, ou perto ou debaixo do orquidário, né? Então, tudo isso a gente tem que se preocupar. Então, nada de entulho, nada de pilha, de restos de substrato, nada próximo ao orquidário. Sem contar também que pode se tornar criadouros de formigas também. As formigas em si, eu não vejo mal nelas. É porque as formigas, elas podem se tornar um vetor de contaminação, né, por fungos e bactérias. Então, o que é que acontece? As orquídeas, quando elas estão se desenvolvendo, elas liberam, né, nos pseudobulbos jovens, açúcares, um tipo de mel, né, de néctar, que as formigas se alimentam. Então, se
existem muitas formigas ali, né, ao redor do orquidário, em entulhos, então essas formigas elas podem se tornar vetores de contaminação, porque ela pode carregar o fungo presente ali no solo, presente ali digamos assim, naquele entulho, e levar para a orquídea e acabar contaminando a orquídea. Outra questão também, pessoal, manter sempre as orquídeas penduradas. Eu cultivei as minhas orquídeas por muitos anos, praticamente na altura do solo, em cima de bancadas, alguma coisa assim. Mas o ideal mesmo é a gente cultivar penduradas, como vocês estão vendo aí. Por quê? Porque dificulta a contaminação, né? Porque como essas pragas são de solo, então se elas estão próximas ao solo, até na chuva, no momento que a gente rega, aquele solo pode acabar sendo respingado nas orquídeas e acabar contaminando. Então é por isso que é bom a gente manter as nossas orquídeas sempre penduradas. Agora eu estou mais tranquilo porque elas estão penduradas e aqui chove, passa água aqui por debaixo e elas continuam aí se desenvolvendo super bem. Então isso aqui, ó pessoal, é imprescindível de fora a fora essa limpeza. Tá vendo? É de chão batido o meu orquidário, mas isso aqui é tudo limpinho. Tá vendo? Olha só. Olha isso aqui, ó. Tudo limpinho. Isso aqui também é bom porque a gente fica com esse chão batido. Aqui a gente pode jogar um pouco de água, manter um pouco da umidade, entendeu? Então, aqui tem algumas plantas. E aí tem o cercado das galinhas. Mas isso aqui, pessoal, eu mantenho sempre limpo de canto a canto. Tá vendo? Até lá embaixo, vocês veem que não tem nada de entulho. Tá vendo? É muito bom a gente manter essa higiene. E olha que coisa bonita fica o nosso orquidário. Fica muito bonito, limpinho, até pra gente colocar uma mesinha, uma cadeira pra gente sentar e ficar ali apreciando. Então, dificilmente vocês vão ver o meu humilde orquidário aqui com sujeira. Que, diga-se de passagem, fica muito bonito, né, pessoal? Porque um bom cultivo não é simplesmente você ter orquídeas bonitas, né? Mas é todo o conjunto, né? Então, aí às vezes tem pessoas que investem muito na questão de vasos bonitos, também não sou contra, né? Acho, né, que se aquele vaso ele é bom para o desenvolvimento da orquídea, e você gosta dele, não vejo mal nenhum em investir. Eu não utilizo nada caro aqui, né, para estar cultivando as minhas orquídeas. Eu cultivo aí dessa forma que vocês estão vendo, porque para mim o que interessa é elas estarem bem, entendeu? Mas que o material seja simples, mas pelo menos seja bem cuidado, seja organizadinho, tudo bonitinho. Então é isso aí que vocês estão vendo. Cultivo simples, material simples que eu utilizo para estar cultivando as minhas orquídeas, porém eu gosto de deixar tudo bonitinho. É isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, deixa lá seus comentários, dúvidas e sugestões, e dentro das minhas possibilidades eu estarei respondendo cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.